Bem-vindos ao Pré-Calouro da UEA. É a nossa segunda aula de literatura brasileira. Vamos discutir todos os detalhes sobre o Barroco. Você já viu a nossa primeira aula? Se não assistiu a aula sobre quinhentismo, acesse o site da UEA. Ali você encontra um link para o Pré-Calouro e você vai conhecer a vida e a obra do Padre José de Anchieta. Então, vamos fazer uma aventura hoje discutindo um período que vai de 1601 até 1768. Meus amigos, para entender literatura, a primeira providência é delimitar o período literário. O Barroco, então, vai de 1601 até 1768. Note que é mais de um século e meio de literatura aqui no Brasil. Então, envolve todo o século XVII e mais da metade do século XVIII. Essa linguagem de atrelar a literatura ao correspondente século é muito usada em provas de vestibulares. Que outros nomes poderiam aparecer numa prova para substituir o nome tradicional barroco? Olha quem chama o barroco aqui no Brasil de seiscentismo por conta da sequência. Primeiro o quinhentismo, depois o seiscentismo. Mas como o movimento aconteceu especificamente na Bahia, é um movimento que não teve repercussão em outros estados do Brasil na época, muitos o chamam de Grupo Baiano, e é um nome bem adequado. E há ainda um nome em homenagem a um dos criadores do Barroco lá na Espanha, o Luís de Góngora, portanto é possível encontrá-lo com o nome de gongorismo. Detalhe importante para quem quer dominar a literatura, saber a obra inauguradora de cada período. No caso do Barroco, a obra é Prosopopeia, do Bento Teixeira. É a nossa primeira tentativa de fazer poema épico, mas como estamos no período colonial, o Bento Teixeira, ao produzir a sua obra, imitou os Lusíadas de Camões. Outro detalhe curioso, literatura e história se misturam, não há como separar uma da outra. Por exemplo, qual é o painel histórico da época do Barroco? Vamos aos detalhes. Primeiro, entender que a arte barroca ainda está a serviço da Contra-Reforma, aquele movimento da Igreja Católica. Depois, há um divisor com relação a épocas históricas. O homem do Barroco está dividido entre o teocentrismo, em que o centro de tudo era Deus, ou a Igreja Católica, e o antropocentrismo, em que o centro de tudo passa a ser a consciência humana ou o próprio homem. Outro detalhe curioso, como literatura é a arte da palavra, no Brasil o ensino era muito verbal e religioso. Portanto, não há a tradição do livro, da leitura, e isso naturalmente é um empecilho para a arte barroca aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, nas escolas da época, todas naturalmente religiosas, todas da Igreja Católica, a matéria mais importante não era língua portuguesa, ou matemática, ou ciências. A matéria mais importante era religião. Portanto, estamos numa época em que a literatura é feita sem livros, é feita sem jornais, é feita sem revistas. E a capital do Brasil, naturalmente, onde a literatura se desenvolve, é Salvador, na Bahia. Na estratégia de dominar a literatura, é muito importante que você conheça as características de cada movimento. Para que servem essas características? Naturalmente, para dar segurança no momento da leitura. Olha um quadro muito comum nas provas de vestibulares. Um poema é apresentado e eles podem omitir o autor. E como é que você identifica? Por meio das características, você pode chegar tanto ao autor quanto ao período em que ele produziu o poema. E quais são as características centrais do Barroco? Olha, a primeira delas é o cultismo, também conhecido como gongorismo, em homenagem ao Luís de Góngora, lá da Espanha. Então, ela consiste no jogo de palavras. É uma espécie de silogismo em que o autor adora jogar principalmente com palavras opostas. A linguagem é culta, portanto, há frases em latim, expressões latinas que complicam um pouco a compreensão da linguagem hoje. Uma preferência pela frase na ordem inversa é o famoso hipérbato. Então, o camarada, em vez de escrever primeiro o sujeito, depois o verbo
e depois aquilo que é comum depois do verbo, ele prefere começar numa outra ordem, arrumar a frase numa ordem inversa. E o melhor representante dessa característica denominada cultismo é o Gregório de Matos, que é o nosso poeta maior aqui no Brasil. A segunda característica mestra do barroco é o conceptismo, que nada mais é do que o jogo de ideias ou conceitos. Compare, enquanto o cultismo do Gregório de Matos se preocupava com o jogo de palavras, o conceptismo, que é mais comum do Padre Antônio Vieira, vai se preocupar com o jogo de ideias, principalmente nos sermões, que é a literatura peculiar do Vieira. Ele vai desenvolver um raciocínio que nós poderíamos chamar de raciocínio lógico. O silogismo consiste em ter proposições e logo depois uma conclusão em função daquilo que ele expôs no início. E o representante maior dessa característica, naturalmente, é o Padre Antônio Vieira, que não fez poesia, não tem fama de poeta, mas compôs os famosos sermões religiosos do período barroco. A terceira característica central do movimento barroco é aquela oposição entre teocentrismo versus antropocentrismo. Olha, esse conflito de ideias, esse conflito de conceitos vai interferir na literatura, produzindo uma figura de linguagem que é peculiar do movimento, a famosa antítese, as ideias opostas. Portanto, você vai encontrar, lendo a literatura barroco, a oposição entre espírito e matéria, entre perdão e pecado, entre bem e mal, entre céu e inferno. Em síntese, é meio difícil ler um texto barroco sem se deparar com as famosas antíteses. E agora que você domina todos os detalhes do barroco, é a vez de conhecer os autores. Olhe como a literatura é uma coisa escassa, principalmente para a época em que estamos estudando. Lembra que o barroco durou mais de um século e meio? Pois bem, dentro desse período longo, apenas 4 autores ficaram na história da literatura. O Bento Teixeira, com a tradicional prosopopeia que inaugurou o movimento, o Gregório de Matos é o artista maior do período, o Padre Antônio Vieira, com os sermões, e o Manuel Botelho de Oliveira, que escreveu uma obra curiosa chamada Música do Parnaso. Vamos então conhecer a vida e a obra do primeiro escritor do barroco. É o Bento Teixeira. Olha, não há muito sobre ele, até porque a fama do Bento Teixeira é mais em função de ter inaugurado o movimento. Portanto, sabemos que ele é português, que assassinou a esposa, a mulher, em 1594, e por conta desse crime passou uma temporada na prisão e ali produziu a obra Prosopopeia. Mas acredite, na época os autores produziam livros não com o intuito de ganhar dinheiro e talvez nem com o intuito da fama, mas principalmente para agradar algum poderoso. Dizem que a obra Prosopopeia foi escrita na prisão com o intuito de agradar o governador de Pernambuco da época, que era o Jorge de Albuquerque Coelho. E parece que a estratégia deu certo, porque assim o nosso autor saiu da prisão e ficou na história da literatura como o primeiro a produzir uma obra nos moldes do barroco. Vamos conhecer os detalhes de Prosopopeia, a primeira obra do barroco e a única obra do Bento Teixeira. É um poemeto épico. Por que poemeto? Porque não é uma obra muito longa e também porque não tem tanto valor literário. E é épico porque a função da poesia épica é relatar os fatos heróicos de um determinado elemento, no caso, o Jorge de Albuquerque Coelho, que era donatário da capitania de Pernambuco. Os versos são tradicionais, são decassílabos, porque assim ensinava Camões na obra Os Lusíadas. Portanto, não é uma invenção do Bento Teixeira, mas uma espécie de cópia daquilo que já se praticava lá em Portugal. A imitação de Os Lusíadas é tão patente que a obra perdeu valor literário por conta das similaridades entre Prosopopeia e o próprio livro Os Lusíadas. E as personagens são apenas duas, o Proteu, que é o narrador
na história, e o herói, que é o Jorge de Albuquerque Coelho. Vamos conhecer a vida e a obra do maior escritor do barroco brasileiro, Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno. Olha, ele já é um poeta nosso, não veio de Portugal para cá, ele é baiano de Salvador e é originário de uma família rica, tradicional e religiosa. Tanto é verdade que o irmão dele, o padre Eusébio de Matos, aparece na história da literatura exatamente por ser irmão do Gregório e porque na época havia uma espécie de ritual. O Gregório, depois dos ensinos tradicionais, correspondente hoje, talvez, ao ensino médio, ele queria ser advogado, queria ir fazer direito lá em Portugal, lá na famosa Universidade de Coimbra. Mas para isso tinha um ritual. Quem comandava esse ritual era a Igreja Católica. Então, quando o camarada queria ser advogado, primeiro tinha que provar para a igreja que já havia na família um padre. Aí o Gregório deu sorte porque o irmão era padre, muito conhecido lá em Salvador. E depois a família tinha que ser rica para financiar essa aventura do filho que ia para Coimbra estudar. Pois o Gregório venceu todos esses detalhes, foi para Portugal e lá formou-se em direito, só que antes de voltar para o Brasil, ele fez uma espécie de despedida, escreveu uma quadrinha satírica, naturalmente falando mal da universidade. Vamos ouvir para você perceber o que o Gregório disse sobre Coimbra naquela época? Adeus, prolixas escolas, com reitor, meirinho e guarda, lentes, bedéis, secretários, que tudo somado é nada. Olha, você acabou de ouvir uma quadrinha do Gregório de Matos que tem umas características bem interessantes. Primeiro, ele tinha uma vocação satírica natural. Depois, ele conseguia xingar algo ou alguém, ou mesmo uma instituição, como era a Universidade de Coimbra, em apenas 4 linhas. E sabe por que ele adotava essa tática? Porque na época a literatura era muito mais oral, não havia como publicá-la num jornal, numa revista, em qualquer meio, e ele apostava muito que as pessoas, lendo um poeminha curto, decoravam, e o poema era passado de boca em boca, e daqui a pouco todo mundo sabia o que ele escreveu ou o que ele disse sobre determinada pessoa ou determinada entidade. Depois, ele consegue, numa quadrinha, xingar não apenas a universidade, mas estratificar, falar mal, desde os zeladores da universidade ao próprio reitor. As sátiras do Gregório tinham um foco, eram os padres da Igreja Católica. A história é mais ou menos assim. Quando ele voltou de Portugal para o Brasil, como o irmão era padre, arranjaram um emprego bem pomposo para ele. Ele foi ser tesoureiro da Sé, que era o órgão central da Igreja Católica lá em Salvador, na Bahia. Mas olha, não demorou muito, ele começou a dizer que os padres eram ladrões. Essa coisa era muito forte, primeiro porque a família do Gregório era religiosa e depois porque o Gregório era simplesmente o tesoureiro. Então acusar os padres de ladrões tinha um peso muito grande naquela época. Dizem que os padres tentaram negociar para que ele mudasse a linha dessa poesia satírica, mas ele insistiu e chegou a fazer poemas insinuando que havia sido convidado para roubar dentro da Sé, mas que não ia aceitar a proposta. Não deu outra, o Gregório foi demitido e, olhe, ele já falava mal das pessoas sem motivo nenhum. E agora com esse motivo da demissão, e ainda mais, porque os padres tentaram inverter a história, dizer que ele saiu da tesouraria porque roubava, aí o Gregório fez poemas que só lendo para acreditar. Vamos ouvir então 2 estrofes que, se hoje fossem publicadas em um meio de comunicação, ainda causariam muito impacto. Agora imagine naquela época em que o Brasil, e principalmente a Bahia, era bem mais religioso que hoje. E nos frades amanqueiras, freiras, e que ocupam os serões, sermões, não se ocupam em disputas, putas. Com palavras dissolutas me concluis, na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Quando o Gregório publicou este poema usando palavrões contra os padres e a igreja resolveu
mover contra ele um processo de exílio. Mas para isso a igreja precisava do apoio do governo. A igreja sozinha não tinha condições de mandar o nosso Gregório para outro país. Acredite, a guerra que a igreja declarou contra o Gregório venceu. Sabe por quê? A igreja queria expulsar o poeta do Brasil, pediu ajuda ao governo, mas o governo não aceitou. Alegou que o Gregório era brasileiro, que era artista, que era satírico e que falava aquilo talvez não com intenção de ferir ninguém. Pois bem, ele achou pouco ter a proteção do governo da época. Adivinha o que ele fez? Fez uma nova sátira, agora contra o governador-geral do Brasil. O nome dele é Antônio Luiz Coutinho da Câmara. Dizem que esse político aceitava qualquer xingamento, menos de narigudo. Se falasse mal do nariz, comprava mesmo uma guerra com o governador. Pois é exatamente em cima desse detalhe que o Gregório escreve um poema. Vamos ouvi-lo? Nariz de embono, com tal sacada, que entra na escada 2 horas primeiro que o dono. Olha a capacidade de síntese do Gregório. Em apenas 4 linhas, ele então comparou o nariz do governador a uma construção de madeira. Embono nada mais é do que uma casa de madeira, e para provar que o significado é esse, o Gregório ainda usou sacada, que entra na escada, não, com tal sacada que entra na escada 2 horas primeiro que o dono. Pois bem, dizem que com este poema, aí o governador topou de verdade expulsar o Gregório de Matos do Brasil. Um dos alvos das sátiras do Gregório de Matos, acredite, era a própria cidade natal. Então ele xingou a igreja e naturalmente ganhou essa guerra, xingou o governador e naturalmente o governador topou expulsá-lo do Brasil, mas ele gostava mesmo de xingar a própria cidade em que nasceu. Ouça então esse poema, essa sátira contra a cidade da Bahia, que é um dos alvos principais do Boca do Inferno. Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros, madre. Vamos ouvir mais um poema em que o Gregório de Matos fala mal da sua própria terra natal. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha. Por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Que tal? Está gostando das sátiras do Gregório contra a sua terra natal? Olha a capacidade de síntese do autor. Ele simplesmente disse que na Bahia da época faltavam 3 coisinhas básicas: verdade, honra e vergonha. E é porque era a terra em que nasceu. Imagine se fosse outra terra qualquer. Gregório chega a fazer poesia autobiográfica. Olha o que ele diz nesse terceto sobre a sua atuação. Eu sou aquele que os passados anos cantei na minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. Se nós olharmos para o teor do poema, naturalmente ele está se autodefinindo e, claro, reconhecendo que na sua poesia ele falou das torpezas do Brasil, dos vícios e dos enganos, o que é uma crítica geral, não sobre uma ou determinada pessoa, mas uma crítica geral sobre todas as coisas que havia na Bahia da época. Sabe qual é a melhor parte da poesia do Gregório de Matos? Não é a satírica, ela é a popular, é aquela que chama atenção porque ele tem coragem de xingar todo mundo. Mas a poesia que ele trabalha com esmero, a poesia em que ele mostra o seu talento literário é a lírico-amorosa. Ela é elaborada numa linguagem culta e você vai ouvir um trechinho só para admirar como ele produz esse tipo de poema. Anjo no nome, angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente, ser angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós se uniformara? Quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Gostou da poesia lírico-amorosa do Gregório?
Agora, havia um detalhe, dizem que ele fazia belos poemas de amor quando estava apaixonado, mas quando o namoro acabava, quando o caso de amor terminava, ele se despedia com um poema satírico, era mesmo a coisa que ele mais gostava de fazer. As obras do Gregório de Matos somente foram publicadas na nossa época, no século XX, pela Academia Brasileira de Letras. Olha que a Academia levou 10 anos para organizar toda a poesia do autor. Foi de 1923 a 1933, numa edição de Afrânio Peixoto, com 6 volumes. O primeiro intitulado Sacra, todos os poemas falando de religião. O segundo chamado de Lírica, com os poemas lírico-amorosos. O terceiro com um tipo de poesia intermediária, que nem era satírica, nem era lírica, naturalmente mais na linha do humor, colocar o título de Graciosa. E 2 volumes para a poesia satírica. E o último tem o nome de Última, porque depois de uma série de atropelos, porque muitos poemas foram atribuídos ao Gregório e não havia como atestar se era um deles ou não, a Academia resolveu fazer um último volume, colocar o nome de Última, para encerrar essa edição sobre os poemas do Gregório de Matos. Criamos um suspense a respeito do Gregório ser ou não ser expulso do Brasil. Quer saber o desfecho? Ele terminou sendo expulso, sim. Lembre que ele brigou com a igreja e ganhou. Depois ele brigou com o governador-geral, fez um poema xingando o nariz do governador e o governador, então, aceitou expulsá-lo do Brasil. Mas sabe quem assinava por último? Era o vice-rei. E o vice-rei defendeu o poeta. Mas o Gregório, não contente de vencer todas essas batalhas, não é que fez também poesia satírica contra o vice-rei da época? E aí a igreja, o governo geral e o próprio vice-rei se uniram, moveram um processo e o Gregório passou uma temporada na África como castigo por haver xingado tantas autoridades aqui em terra brasileira. Sabe qual é o desfecho? É que o nosso Gregório pediu perdão. Ele, naturalmente, queria morrer em terra brasileira. O governo deixou que ele voltasse, mas sabe quem nunca o perdoou? Foram os baianos. Fizeram uma espécie de abaixo-assinado, querendo que o Gregório voltasse sim para o Brasil, mas que fosse proibido de colocar os pés na Bahia. Então ele voltou, foi para Pernambuco, onde morreu. Mas antes de morrer, ainda fez uns poemas satíricos contra Recife. A Câmara não acode, não pode, por não ter todo o poder, não quer. É que o governo a convence, não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Não pode, não quer, não vence. Vamos conhecer a vida e a obra do Padre Antônio Vieira. Ele compôs sermões, portanto não se trata de um poeta da literatura, mas de um prosador. Não um prosador que fez romance, ou teatro, contos ou crônica, mas que fez sermões, mais de 200 para você ter uma ideia de quantidade. A pregação dos sermões do Padre Antônio Vieira era em defesa dos índios e contra a exploração dos próprios índios, contra também a escravidão. Acredite, essas pregações em defesa dos cristãos novos, os famosos judeus, perseguidos pela Inquisição, naturalmente fizeram que o padre fosse expulso do Maranhão por defender os indígenas e, naturalmente, por defender os oprimidos da época. Ele foi condenado em Lisboa pela Inquisição, olhe que era padre e sofreu um processo da própria Igreja Católica que o condenou. Depois de um longo processo, Vieira foi anistiado, passou uma temporada em Roma e depois voltou para o Brasil, especificamente para a Bahia, onde morreu com 89 anos de idade. Vamos conhecer o último escritor do barroco brasileiro, o Manuel Botelho de Oliveira. Ele aparece muito nas provas de literatura porque foi o primeiro brasileiro a publicar um livro. O nome da obra é Música do Parnaso e a data é 1705.
Relembre comigo, o Anchieta não publicou livro enquanto viveu. A obra do Anchieta só foi publicada no século XX e, naturalmente, o Anchieta, você viu que era espanhol, não era brasileiro. Depois tivemos o Bento Teixeira, que publicou Prosopopeia, mas o Bento Teixeira também não era brasileiro. O Gregório, que é genuinamente brasileiro, viveu, escreveu muito, mas a obra só foi publicada entre 1923 e 1933. Dizem que porque a Igreja Católica sempre lutou para que a obra do poeta não viesse a público. Finalmente, o Manuel Botelho de Oliveira, em 1705, conseguiu publicar uma obra que naquela época passava por duas censuras, do próprio governo e da Igreja Católica. Ele fez direito em Coimbra, foi contemporâneo do Gregório de Matos, era advogado e político, e escreveu poemas em português, em castelhano, em italiano e latim. Dizem que dentro do livro Música do Parnaso, a parte mais importante chama-se A Ilha da Maré. É uma espécie de poema em que pela primeira vez na nossa literatura alguém louva a terra, descreve a natureza, principalmente os frutos do Brasil. Portanto, ele é também lembrado por ser o primeiro a falar de natureza na nossa literatura. Note que o foco do Barroco não era exaltar a natureza. Essa preocupação vai aparecer no próximo movimento chamado Arcadismo. Bem, chegamos ao fim da aula de hoje. Olha, você já viu comigo o quinhentismo, destacamos o Padre Anchieta, agora viu o Barroco, destacamos a vida e a obra do Gregório de Matos. E se você não viu essas aulas, acesse o site da UEA, ali tem um link para o pré-calouro e você pode acompanhar a literatura desde o início para ganhar segurança e resolver qualquer prova de vestibular. Até a nossa próxima aula.